Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão, meus amados, tranquilo, na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, mais um dia, né? Hoje é 16 de setembro, logo estaremos entrando no mês de dezembro, né? Vai demorar um pouquinho, mas tá bem próximo mesmo. Bem, hoje nós vamos trazer um assunto. Ontem eu falei sobre... Você conhece o nome de cada mês e como surgiu? Ah, pastor, eu sei, é janeiro, fevereiro, sim, mas como surgiu? Como foi colocado esse nome? Você sabe como? Não sabe? Pois vai no vídeo anterior que eu explico o nome de cada mês do ano. Mês a mês, de janeiro a dezembro, o significado de cada um. Eu achei fundamental isso, porque muitas pessoas não sabem o significado do mês de janeiro. Você sabe? Não sabe? Eu não vou ser enfadonho, não vou repetir aqui, mas vá no meu vídeo, né? Coloque lá o nome, né, no canal, você que chegou até agora, até aqui, porque alguém pediu você para se inscrever no canal, ou então você entrou aqui por acaso, né? Então, tem vários vídeos e esse é o último, significado de cada mês, de janeiro a dezembro, tá bom? Então, você que está chegando agora não me conhece, eu me chamo Pastor Pedro Ideilton, estou aqui há bastante tempo, numa guerra, numa luta tremenda para, vamos dizer assim, para atingir uma meta de 1.001 inscritos. Não está muito longe, mas também não está muito perto, né? E eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua, você que chegou agora, eu conto com a sua ajuda para atingir essa meta de 1.001 inscritos. Posso contar com você? Pede um amigo, não é de graça. Tem um nomezinho assim em negrito, escreva. Você clica naquele nomezinho escrito em negrito, escreva, tá certo? Clica ali, depois aparece um sininho. Você clica no sininho e coloca a marca todas, para que você possa receber as notificações. Bem, ontem foi um vídeo excelente falando sobre o significado de cada mês, de janeiro a dezembro. Pastor, e hoje, qual é o assunto de hoje? Hoje eu vou trazer uma curiosidade. Você conhece a Bíblia, nós falamos sobre a palavra do Senhor. Vou falar sobre curiosidades sobre a Torre de Babel, que poucos conhecem, né? Tem muita gente que já ouviu, já leu, já ouviu falar alguma coisa sobre a Torre de Babel, mas não tem um conhecimento mais aprofundado. Eu vou fazer um resumo, mas bastante interessante, para que você entenda como foi e é e será, vamos dizer assim, como muitos conhecem e querem conhecer, que não seja pessoalmente, logicamente, né, está na Bíblia, mas conhecer como era a Torre de Babel. Então, a história da Torre de Babel, irmãos, é muito interessante, tá? Desculpa aí. É uma das narrativas, irmãos, que mais duradoura, então, vamos dizer assim, e intrigante da humanidade. Eu coloquei aqui, raizado no livro de Gênesis da Bíblia, tá? A saga conta sobre uma época em que todas as pessoas da Terra falavam uma língua só. Era tudo uma língua, vamos dizer, um exemplo, né? Português, todo mundo falava português. Se fosse inglês, todo mundo falava inglês. Se fosse grego, aramaico, né? Todo mundo falava aquela mesma língua. Ficava muito mais fácil, né? A Terra falava aquela língua, então juntos eles se juntaram para construir uma torre monumental, que alcançaria aonde? Essa era a ideia, o céu. Mas eu acho que nós sabíamos que hoje nós saberíamos que não iria acontecer. Em resposta a um projeto ambicioso, tá? E desafiador desse, o indivíduo, um desafio para o indivíduo quase impossível, né? Se não impossível, Deus veio intervir. Não como na destruição, não como destruição, mas como uma confusão. Deus não veio, Deus poderia muito bem destruir a Torre de Babel, mas não, ele confundiu as línguas, né? Porque confundindo as línguas se tornava mais difícil para eles continuar a construção. Então, a Torre de Babel, irmão, é mais do que apenas uma lenda antiga, não é lenda, né?
mas muitos têm como lenda. É um conto de aspiração humana. A intervenção divina, as consequências imprevistas na arrogância, enquanto tenta explicar de onde vieram as línguas do mundo, também alerta contra a nossa própria natureza humana. O que realmente aconteceu em Babel? E o que essa história revela sobre o progresso da humanidade? Certo? Toma isso. Então a gente percebe que a Torre de Babel, ela não foi simplesmente uma confusão de línguas. Havia um projeto por trás de tudo isso, né? Um projeto de um arquitetônico, né? Muito bem bolado, que era levantar uma torre, imagina aí, até o céu, como era o material que iria pegar, a estrutura que iria pegar, certo? De acordo com a crença cristã, houve uma época que todos os humanos falavam a mesma língua. Suas palavras fluíam como um único rio, conectando as pessoas sem mal entendido. Nessa unificação, as pessoas encontravam força, mas também nutriam ambições profundas, enraizadas. Mirote queria construir essa cidade para ficar como referência. Onde a pessoa estivesse, ela ia convergir e ia olhar para aquela torre, e ali elas saberiam que ali existia um. Mirote queria ser, vamos dizer assim, um deus, né? E é isso, então, o que a gente percebe, o que a gente pode perceber aqui, é que a viagem, conforme as pessoas migravam para o leste, no caso específico, entravam em uma vasta fértil, uma planície chamada de Shinar, tá? Shinar, irmãos, Shinar, a terra se estendia diante delas, convidando ao povoamento. Ali, elas viram uma oportunidade de construir uma cidade, uma civilização, uma torre que tocaria o céu. Então, a gente percebe que esse momento, essa terra chamada Shinar, né, tornava-se um sonho também de imortalidade. Né? Os construtores de Shinar não queriam apenas abrigo, não queriam. Eles desejavam ter importância. Eles pensaram em criar algo tão magnífico que seus nomes ecoariam para sempre. E não era verdade. A ideia era construir uma torre, não era apenas sobre a altura, era sobre garantir, irmãos, um legado eterno. Você tem ideia, você pode imaginar hoje, se essa torre tivesse sido construída, como seria hoje o mundo através do que aconteceria nesse momento, tá certo? Então, os tijolos, em vez de pedras, na ausência, deixa eu ver aqui, você pode prestar atenção uma coisa, irmãos. Na ausência, vamos dizer assim, de pedra natural, o povo de Shinar se voltou para a inovação. E eles criaram o que? Tijolos unidos com argamassa e deram a eles um material resistente para o quê? Para uma construção, e garantiram que sua torre se ergueria sem muito desafio. Porque você pode imaginar uma torre de pedra, né? Haja pedra, viu, irmão? E tem que ser muita pedra. Não é verdade? Muita pedra mesmo. Então, o desafio era grande. Então, a torre era realmente uma declaração, tanto quanto um monumento. A construção afirmava o poder e a determinação da humanidade. Em sua ambição, eles buscavam alcançar o céu, tá certo? Desafiando a ordem natural e talvez até mesmo a autoridade divina. Sim, porque a vontade de Deus era que a humanidade se espalhasse, enquanto Nirote, construindo a Babilônia, a Torre de Babel, ela iria centralizar
E as outras terras, os outros povos, né? Ficaria meio difícil de ser povoado, creio eu, né? Então, à medida que a torre subia cada vez mais alto, a sua fama ia além da terra. E os céus, tá certo? Notaram essa criação. Diz a Bíblia que Deus notou essa criação e desceu com os anjos. Criação desafiadora. O que parecia um progresso para os construtores era visto de cima como uma busca imprudente por poder que passava realmente do limite do ser humano. E hoje o ser humano, o limite dele, como diz aí muita gente, é o céu, porque a inteligência do homem é uma coisa que temos que admirar, né? Dizem que Deus, observando a cena, convocou uma Assembleia Divina, tá? E se a humanidade conseguia realizar tal feito em união, o que mais poderiam fazer? Esse foi o grande questionamento. O que eles poderiam realizar? Tal feito, essa união poderia tentar fazer outras coisas. O potencial do ser humano é ilimitado. Se tira as armas que são usadas, hoje pela tecnologia, um computador, um celular, algo que você, microfone, algo fantástico na humanidade, né? Então, sem controle, poderia trazer uma catástrofe imprevisível, como trouxe, né? A bomba atômica trouxe muitas coisas terríveis que aconteceram, né? Então, preocupado com a ambição humana, o divino Deus escolheu que agir. Não com destruição ou fogo, mas com algo mais sutil e profundo. Eles tirariam a fundição da terra, tá certo? Dos construtores, a língua única entre os humanos, e os substituiriam por muitos idiomas. Porque, preste bem atenção, se Deus mandasse fogo do céu, ou um terremoto, ou um vendaval, e destruísse a torre, automaticamente, o que iria acontecer? Eles iam reconstruir. Levantariam tudo de novo. Mas quando Deus agiu de uma forma diferenciada, que forma diferenciada era essa? Confundir as línguas. Então, certa manhã, enquanto os trabalhadores se preparavam para trabalhar, algo estranho aconteceu. O homem pediu tijolo, mas o seu companheiro não entendeu. Palavras que antes eram claras se transformaram em quê? Em confusão e som desconectado. Ninguém entendia era nada, não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada, mas nada mesmo. Então, isso fez com que eles pudessem existir. Porque, sem entender, o caos se instalou enquanto os construtores lutavam para se comunicar, os comandos se perderam na tradução. A frustração se espalhou como fogo e o projeto, antes eficiente, se transformou em quê? Em uma grande confusão, um mal entendido, tá certo? O progresso da poderosa torre, inevitavelmente, teve que fazer o quê? Teve que parar. Parou, mas parou porque Deus destruiu? Não. Parou porque eles, tá? Eles em si não estavam entendendo era nada. O que parecia um empreendimento imbatível, agora estava o quê? Abandonado. A torre permanecia inacabada, como testemunho silencioso do orgulho do ser humano, tá certo? A sua forma incompleta pairava sobre a paisagem, lembrando a todos que viam a loucura dos seus ancestrais. Então você percebe que sem uma língua comum, para unir a todos, o povo de Shinar se dispersou. E eles se espalharam pela terra, formando tribos, nações separadas. Cada um levou consigo nova língua, novos costumes, uma história fragmentada de sua grande unidade da outra época. Ou seja, se alguém falar, vou dar um exemplo, né? Português, todo mundo se juntou, aquele grupo que falava português e foram embora. Tá certo? Foram embora. Não adiantava ficar junto. Tá certo? Então, foi o quê? Uma bênção ou uma maldição isso? Os historiadores
frequentemente questiona se a confusão de língua foi uma punição ou um presente. Embora, tendo acabado com suas ambições, também garantiu a diversidade de língua em todo o planeta. O mundo se tornou mais rico em cultura, em pensamento, em expressão. A humanidade foi humilhada, mas também recebeu novos caminhos. Foi uma coisa que realmente Deus, ele tinha que agir. Então, a história de Babel encontrou seu caminho nas escrituras sagradas ao longo do tempo. O livro de Gênesis tornou-se um símbolo de orgulho humano e da intervenção divina em outras culturas, religiões, como a Suméria e o Islã. Também houve história de uma grande torre da divisão na sua linguagem. Ou seja, a Suméria tem uma história parecida, que está escrito na Bíblia, e o Islã também, reafirmando e confirmando que essa terra, esses povos existiam, e que eles existiu mesmo. Com a nova língua vieram o que, irmãos? Novas identidades, um tempo viu de cultura distinta, começaram a se formar, quer dizer, a divisão que começou em Babel, deu origem às muitas civilizações do mundo antigo, e cada uma moldando a sua própria história, arte e tradições únicas. Então, serviu também para isso. Tá certo? Ao longo da história, estudiosos, aventureiros buscam as ruínas de Babel. Alguns afirmam que ela estava localizada onde? Na Babilônia, naquela época. A grande cidade da Mesopotâmia, tá certo? Mas agora, acreditam que era um monumento perdido, enterrado sobre as areias do tempo. É uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Então, os arqueólogos descobriram enormes torres, né, escalonadas, chamadas de ziguraste, tá certo? Na antiga Mesopotâmia, tá certo? Essa estrutura dedicada aos deuses tem uma semelhança impressionante com a torre de Babel bíblica, tá? O que levou alguns especularem que elas compartilham de uma origem comum, né? Essa torre no caso, né? Então a gente percebe que a história de Babel, irmãos, ressoa em mitos além da Bíblia, lendas de punição divina para o alcance humano. Existe em muitas culturas, tá certo? Os antigos mitos gregos de Ícaro, aos contos hindus, né? Dos deuses humilhados, mortais, né? O tema certamente se mantém, né? Então, existe na história, na mitologia, história, irmãos, vamos dizer assim, de torres, né? Babel serve como uma lição contra a ambição descontrolada. Os construtores buscavam desafiar os céus, provar que eram iguais, mas ao fazer isso, perderam a união. E é um conto de advertência contra a arrogância de acreditar que se está acima de tudo e das consequências. E hoje nós vivemos, irmãos, muitas torres de Babel, não somente na torre, mas a ciência hoje quer ser como Deus, né? Então, desculpa. A história também mostra como a linguagem moldada de identidade, uma língua compartilhada, pode unir as pessoas, mas a sua perda tem poder de dividi-lo. Afinal, a comunicação desempenha um papel significativo na coesão ou colapso de uma sociedade. É importante saber disso, né, irmãos? A palavra Babel, irmão, é frequentemente associada à confusão. Sua raiz é geralmente ligada a palavras hebraicas, Balal, que significa confundir. No entanto, acadiano, Babel ou Babi-Ilim, significa portão de Deus, tá? Portão de Deus. O livro de Gênesis
não fornece uma medida específica para a Torre de Babel, não faz isso. Apenas descreve como tendo seu topo no céu, ou seja, muito alto. Hoje nós dizemos o quê? Arranha-céus. Mas arranha-céus por causa da sua altura, e não porque ela está arranhando o céu, né? Então, várias fontes posteriores, no entanto, tentam qualificar sua escala. A escala, irmãos, ela pode ser, vamos dizer assim, uma escala, deixa eu ver aqui, deixa eu notar aqui, eu anotei aqui. O livro de, por exemplo, você conhece o livro de Jubileus? Já ouviu falar do livro de Jubileus? Eu tenho um muito interessante esse livro. Mas é um livro que não é acoplado à Bíblia, né? O livro de Jubileus, no antigo texto judaico, afirma que a torre atingiu um impressionante 5.433 côvados, antiga medida de comprimento, e 2 palmos, o que equivale aproximadamente a 2 metros e 484 centímetros. Isso se tornaria quase 3 vezes a altura do Califar, a estrutura moderna mais alta do mundo. Já pensou, irmão, como é que pode um negócio desse? Um texto alternativo, o terceiro Apocalipse de Baruch, refere ao monumento como uma torre de contenda. Resiste a uma altura de 463 côvados, 211,8 metros. Essa medida se tornaria a estrutura mais alta feita pelo homem na história, até a Torre Eiffel ser concluída em 1889. O historiador Gregório descreveu a torre como 200 côvados, 91,5 metros de altura, com parede de 50 côvados, ou seja, 23 metros de largura e espessura, de forma bastante exagerada. Ele afirmou que a circunferência da torre media 470 estádios, o que equivale aproximadamente a 80,72 quilômetros. Tá? Após conduzir análise mais moderna, os engenheiros estimaram que uma torre de tijolo sólido poderia teoricamente atingir uma altura de 2,1 km antes que o peso dos tijolos inferiores esmagasse sobre a pressão, tá certo? Mas Gregório também especulou que se a torre afunilasse, ela poderia subir ainda mais alto, potencialmente além de uma altitude respirável de 6,1 km acima do nível do mar. Para referência, o Monte Everest fica a cerca de 8,9 km. Então, a história de Babel, irmão, influenciou inúmeras obras literárias ao longo do século. A Biblioteca de Babel, em 1941, conto do autor argentino Jorge Luiz Borges, aos contos distópicos modernos de sociedade fraturadas, o tema da unidade perdida continua sendo o recurso de narrativa. De certa forma, todos nós carregamos uma Babel dentro de nós, um sonho muito grande, objetivo que às vezes ultrapassa a sabedoria. A lição de Babel não é apenas sobre a linguagem ou torre, é sobre a compreensão, humildade e a importância de ouvir uns aos outros sem interrupção e da ignorância. Amados, a Torre de Babel nos deixou uma grande lição. Primeiramente, uma lição positiva. Para nós construirmos algo, para nós fazermos algo, temos que estar unidos. Essa é uma grande lição. Segunda lição, que os projetos dessa união, ela tem que estar em conformidade com Deus. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é que quando Deus aprova esse projeto, ela vai para frente. Então, a Torre de Babel tem várias lições para mim e para você. Então, que nessa manhã você possa entender isso. Possamos, irmãos, ser unidos, falar as mesmas línguas, mas com um propósito único da bênção de Deus em nossas vidas. Mas não saia daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. E vamos juntos atingir essa meta
de 1.001 inscritos. Eu conto com você e até amanhã, em nome de Jesus.